Beleza, queridos? Voltamos? Tomaram cafezinho, aguinha, comeram aquele mistinho quente ali, né? Preparadinho, chocolate com leite com Nescau. Ei, coisa linda. Sexta de manhã, friozinho, abafadinho ali com um edredomzinho, só aqui, ó, só o nariz e o olhinho de fora e... Ei, quem me dera. Queridos, eu tenho duas perguntas que ficaram da aula anterior no chat e aí eu trouxe aqui para responder, tá? Como o prof falou aquela hora, às vezes passa batida, aí o pessoal falou do som ali, correu, eu não vi ali, mas avisaram ali que ficaram as perguntas das meninas, então tá aí, tá? A Gabi, a gente perguntou o seguinte, uma pergunta ótima, uma pergunta interessantíssima, perguntando se o verbo haver, ele pode não ser impessoal, ou, em outras palavras, se o verbo haver é sempre impessoal. E não, povo, porque vamos pensar com o prof uma coisa bacana. O verbo haver, ele é o cara mais clássico, né, povo? Ele é o verbo impessoal mais tradicional que a gente vê nas provas. Mas para ele ser um verbo impessoal, ele tem que estar dentro daquelas condições que aquela tabelinha mostrava. Tem que ser sinônimo de existir, tem que ser sinônimo do ocorrer ou indicar tempo. Qualquer outra situação, gente, em que ele esteja colocado, que não sejam aquelas, ele não é mais impessoal. Então, vou mostrar para a Gabi aí, gente, uma situação em que ele não é impessoal, tá? E aí para todo mundo entender também. Gente, quando eu coloquei que o cliente havia questionado o preço do produto, antes de qualquer coisa, povo, nós estamos falando sobre alguém que é o cliente. Então, o sujeito dessa oração que eu coloquei para nós aqui é ele, povo, ó, o cliente. Esse é o nosso sujeito, um sujeito simples, né, tem um núcleo só, beleza. Mas, então, entendamos por que o verbo haver não é impessoal. Porque olha aqui, ó, havia questionado, gente, é uma chamada locução verbal. São dois verbos que formam uma ideia só, tá? Quando eu falo que o cliente havia questionado, para vocês que já estudaram verbos, teve aula de verbo já? Não, verbo ainda não teve, né? Ah, beleza. Para vocês que já estudaram verbo, o havia questionado, ele equivale ao pretérito mais que perfeito, então eu poderia substituir os dois por um só e dizer que o cliente questionara o preço do produto. Então, se o havia questionado equivale a um verbo só, que é o questionara, no pretérito mais que perfeito, nós temos uma locução verbal. Aí, olhem que o verbo havia, a gente coloquei para nós, ó, ele é o auxiliar do outro. Então, essa locução verbal que eu havia questionado tem o auxiliar que eu havia e tem o principal que é o questionado. Numa locução verbal, gente, já fica a dica importante lá para um futuro na concordância, tá? Um verbo que é principal da locução verbal é ele que determina, pô, se vai ter sujeito ou não. O que poderia acontecer é o verbo haver estar na condição de principal. Se o verbo haver estivesse na condição do principal, aí sim ele poderia ser impessoal, com aquela ideia de existir, ocorrer e tal. Mas ele é um auxiliar só. Vocês viram que eu posso trocar o havia pelo tinha? Então, esse havia aqui, auxiliar do questionado, que é o principal, não é impessoal. Não é porque o principal não é. E outra, porque havia não tem sinônimo de existia, não tem sinônimo de ocorria, não está indicando o tempo, ele tem uma ideia de tinha. Então, aqui ele não é um verbo impessoal. Tá, Gabi? Então, essa pergunta é super interessante. Valeu pela participação e por perguntar, porque isso é uma coisa fundamentalmente importante, tá? Até lá depois, na parte de concordância verbal, num futuro próximo, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre o fato de o verbo haver estar na condição de auxiliar e o verbo haver estar na condição de principal. Aí nós temos que trabalhar a concordância verbal depois, tá? Mas aqui, para a dica ficar mais simples, até para a Gabi e todo mundo entender, é só trocar o havia pelo tinha. Aí tu está vendo que ele não tem aqueles sinônimos que a impessoalidade exige. Por isso que ele não é um verbo pessoal. Legal? E aqui, gente, a Gabriela, ela fez uma pergunta interessante também, tá? Aliás, já que eu falei aquela hora que o Gregório vai participar do nosso próximo COC Conecta quarta que vem, a Gabriela também é uma das nossas integrantes aí, tá? Nós vamos ter um COC Conecta quarta-feira que vem com professores, alunos e familiares todos misturados. A gente vai fazer uma live um pouco diferente. A gente vai trazer o público que nos assistia e que participava no chat para dentro da live. Então, a Gabriela também é uma menina que vai participar com a gente aí, tá? A Gabriela e o Gregório, que estão aí, são nossos integrantes dessa equipe bacana para a próxima quarta-feira. Uma live legal, hein, povo?
Então, eu já estou aproveitando fazer um marketing aí. A Gabriela falou o seguinte, né? Ela comentou aquela situação de uma oração ter um verbo no plural, na terceira pessoa do plural, só que o sujeito não estar ali dentro, mas apareceu antes. Então acontece isso aqui, tá, povo? Ó, se eu falo que as crianças brincam no pátio, todo mundo sabe que o sujeito é as crianças. Então aqui está um sujeito simples, né, determinado, escrito, explícito na oração. Só quando eu continuo dizendo correm pelos corredores, quem correm pelos corredores são elas. Mas não elas que eu não sei quem, mas elas as crianças. Então, numa situação como essa aqui, povo, o sujeito da oração correm pelos corredores não é indeterminado, mesmo que o verbo esteja na terceira do plural, porque eu tenho um referencial no texto. Eu consigo buscar essa informação para descobrir quem são elas, ou quem são eles, que são, no caso, as crianças. Então, por isso que esse sujeito aqui é oculto, tá? Está subentendido, está implícito o as crianças ou o elas colocado ali. Então, isso é um caso de sujeito determinado, porque eu sei quem são elas, eu sei quem é que corre pelos corredores, as crianças, só não está escrito. E aí ele fica um sujeito determinado oculto, ou desinencial, né? Porque aquela desinência lá, o M é a desinência do plural, ela remete à terceira do plural, que são elas, e eu sei que são as crianças. Beleza, meninas? Obrigado pelas perguntas, muito interessantes, perguntas valiosas e que, né, podem ser realmente pegadinhas aí. Jovens, começando então a segunda aula de hoje, né, e continuando, claro, o mesmo assunto, só dando passos à frente, nós temos ele, queridos, o predicado. O predicado, povo, é um pouco mais complexo, tá? Bem mais complexo que o sujeito. Porque o sujeito, a gente tem a preocupação de saber a classificação dele. Ele existe ou ele não existe? E se ele existe, eu sei quem é ou não sei quem é? Então é mais simples o trabalho feito dentro do sujeito. Agora o predicado, jovens, ele tem muito mais coisas para serem trabalhadas. Então vamos relembrar lá da primeira aula da semana retrasada, tá? O que aconteceu naquela aula lá? A gente falou que o predicado é um conjunto de informações sobre o sujeito, né? Então dentro do predicado, povo, estará o verbo faz parte do predicado e todas as outras informações que venham a aparecer. Então o predicado é o pacote completo de informações sobre o sujeito. Fechou? Beleza? Só uma coisa importante, tá, povo? Dentro do predicado eu posso ter predicativos, eu posso ter objetos, eu posso ter adjuntos adverbiais, eu posso ter o agente da passiva. Se vocês pegarem o slide da primeira aula de período simples, vocês vão ver que eu fiz uma tabela em que aparecem as possibilidades. Predicativo, objeto, né? Então, isso tudo pode estar dentro do predicado ou não, povo. Então, por exemplo, para a gente classificar o predicado, para dar uma classificação para o predicado, é necessário que a gente primeiro identifique tudo que tem dentro dele. O que é isso aqui, o que é aquilo lá, sabe, dar nome para tudo? Aí quando tiver com todos os elementos nominados, isso aqui é um predicativo, isso aqui é um objeto, isso aqui é um adjunto adverbial. Quando tiver todo mundo identificado, a gente pode, agora sim, o predicado é tal. Então aqui o trabalho é um pouquinho mais complexo. E deixa eu contar para ti uma coisa importante, povo. Não esqueçam que a língua portuguesa, povo, é uma ciência humana. E quando a gente trabalha com uma ideia humana, a gente não pode esquecer, gente, o significado, o sentido, a ideia, a parte semântica, povo. Nunca abram mão disso. Sempre quando pegarem um predicado, identificarem os elementos que estão ali dentro, não esqueçam, queridos, que o verbo ele tem um significado, ele tem uma ideia, e isso pesa bastante. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar esse trechinho do Lima Barreto aqui, e eu quero mostrar para ti aquele verbo que está destacado lá, tá? Aquela oração daquele verbo ali. Beleza? Então ele escreveu que pelo correr da minha estadia no estabelecimento, fui-me habituando a essa manifestação da loucura desse oficial do exército. Olha agora, ele, que é o oficial do exército, né, ele usa um pronome para retomar o antecedente ali, ele andava de um lado para o outro, gritava coisas desconexas. Vocês viram que interessante? Só voltando um pouco no sujeito, né, povo? O sujeito dessa oração do ele andava de um lado para o outro é o pronome ele, que representa o oficial do exército.
Então ali nós temos um sujeito simples, um sujeito determinado simples, porque ele está representado pelo pronome ele, está escrito na frase. Só que aquela lá, ó, gritava coisas desconexas, aquele sujeito, gente, é oculto, tá? É um sujeito desinencial, não é indeterminado, nada, porque quem gritava era ele, e ele, o oficial do exército. Então, Tuque Lima Barreto, ele usa primeiro o oficial do exército, depois substitui por um pronome ele e depois deixa oculto, porque a gente, leitor, vai entendendo, conforme vai lendo, a gente vai entendendo. Então, notem que as duas orações, elas têm sujeito determinado. Só que uma determinado simples, porque um pronome está ali expresso, e o outro um determinado oculto, porque não há nenhum elemento expresso na frase, mas nós sabemos que quem gritava era ele, e que ele é o oficial do exército. Tranquilo? Só para voltar um pouquinho no sujeito. Mas, queridos, vamos recortar dali aquela oração, tá? Vejam que eu deixei o sujeito lá, eu peguei só o predicado. Eu tirei o ele, que é o pronome que representa o sujeito, e peguei o predicado só, tá? Andava de um lado para o outro. Então a oração ela é separada em sujeito e o predicado. Eu peguei só o predicado. Tá claro isso? Beleza? Qualquer coisa, né? Fala ali para nós. Depois dou uma olhadinha no chat lá, tá? Tem umas perguntinhas, eu olho ali já para vocês. Aí olha só. Pegando esse predicado, gente, que é o andava de um lado para o outro, eu precisaria saber que predicado é esse, que classificação que ele tem. Só que para eu saber isso, eu tenho que identificar o que é esse de um lado para outro. Que termo é esse? Lembra, eu posso ter dentro do predicado predicativo, que é uma característica. Eu posso ter objeto, que é um alvo de uma ação, um objeto. Eu posso ter adjuntos adverbiais, que indicam tempo, lugar, modo, intensidade. São circunstâncias extras que os adjuntos adverbiais fazem, ou eu posso ter um agente da passiva. Só que o agente da passiva é quando o sujeito sofre a ação. Aqui, como é ele que andava de um lado para outro, ele praticava a ação, já descartem, povo, a possibilidade de existir um agente da passiva. Como é que tu vai ter um agente da passiva se a oração está na voz ativa, se o sujeito pratica a ação? Então, o agente da passiva está descartado. Mas pensa com o prof. De um lado para outro poderia ser um predicativo, um objeto ou um adjunto adverbial. Entre essas três possibilidades, predicativo, objeto e adjunto adverbial, vocês votariam em quem? Para destacar esse de um lado para outro. Eu chamaria de um lado para outro, povo, de adjunto adverbial de lugar. Porque andar de um lado para outro é praticar uma ação de sair de um lugar e ir para outro lugar. E a ideia de lugar, gente, não cabe ao predicativo indicar lugar. O predicativo é uma característica. Não cabe ao objeto indicar lugar. O objeto é um alvo de uma ação. É quem sofre uma ação. E o lugar, de um lugar para outro, de um lado para outro, não é alguém que esteja sofrendo a ação, é só um lugar. Então, agora vem o ponto importante, povo. Qual é a ideia que eu tenho que extrair disso que eu estou pensando? Que aquele verbo andava é um verbo de ação, andar de andar mesmo, de se deslocar de um lado para outro, praticar essa ação, e ele é um verbo intransitivo. Por quê, povo? Porque não tem um objeto. A gente falou também lá na primeira ou na segunda aula, tem todo um esquema que a gente fez, que diz que o verbo intransitivo é um verbo de ação, é um verbo que indica uma ação que o sujeito praticou, só que não tem o objeto, não tem o alvo da ação. Essa expressão de um lado para o outro só indica o lugar onde ele andava, não indica quem sofria a ação de que ele andava. Então, por isso eu não tenho o objeto e por isso o verbo é intransitivo. Sabe aonde eu posso chegar, gente? Qual a conclusão que eu posso chegar? Que esse predicado, vejam que eu já tirei o sujeito, né? Só o predicado. Ele é chamado de predicado verbal. Sabe por que ele leva o nome de predicado verbal? Porque o verbo indica uma ação, povo. Toda vez que o verbo for indicado como verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, porque o predicado verbal tem como núcleo o próprio verbo. Mas para que o verbo, gente, seja a palavra importante, para que ele seja o núcleo do predicado, ele tem que representar uma ação. E por isso o predicado, então, é verbal. Até aí tudo certo? Tudo beleza? Tudo em dia? Deixa eu só olhar ali rapidinho para ver uma pergunta da Isabela ali, tá? Olha, a Isabela fez uma pergunta interessante, povo. A Isabela
Klein Paludo. Se eu pronunciei errado o sobrenome, desculpa aí, tá? Mas a Isabela perguntou, professor, se fosse choveu muita água, esse verbo seria impessoal? Então, vou voltar lá no sujeito um pouquinho de novo para responder a pergunta da Gabriela, tá? Quando ela constrói, gente, essa oração, choveu muita água, eu estou vendo que essa expressão, muita água, está representando o sujeito. Tudo bem que eu sei que, de repente, chuva, quando eu uso o verbo chover no sentido real, a chuva é água. Mas, para ele ser impessoal, Isabela, ele tem que ser colocado exatamente como apenas choveu. Choveu, chovia, chove muito, choveu bastante, ou sei lá, choveu durante a noite. Mas toda vez que eu trago aquilo que choveu, eu passo a usar o verbo no sentido conotativo e ele passa a ter o sujeito, então ele não é mais impessoal. Nessa tua construção do choveu muita água, o sujeito é o próprio muita água. Só para pensar comigo, tá? Se em vez de muita água, fossem, por exemplo, muitas gotas de água, ou muitas gotas de chuva, que seja, eu teria que falar choveram muitas gotas de água, choveram muitas gotas de chuva, que daí esse termo muitas gotas de água, esse seria o sujeito. Então, para os fenômenos, Isabela, serem realmente impessoais, eles precisam estar no sentido denotativo, no sentido real deles, mas apenas o próprio verbo. Esfriou, anoiteceu, amanheceu, chovia, né? Nevava, ventou, sempre nessa situação aí, tá? Nessa situação, como você colocou, esse sujeito, ele é um sujeito determinado simples, que é o muita água, e o verbo é pessoal realmente, como você perguntou. Legal? Boa pergunta também da Isabela aí, pô. Boa pergunta também. Beleza? Deixa eu ver ali a Ana Júlia. Ana Júlia, querida, saudades também de ti, tá? Um abração, um beijão aí, saudades. A Ana Júlia falou, né, que esse predicado é um predicado verbal e um adjunto adverbial. É isso aí, Ana Júlia. Esse predicado inteiro, todo ele, incluindo o verbo, é um predicado verbal, tá? Então, o predicado é tudo, incluindo o verbo. Então, andava de um lado para outro é um predicado verbal. Beleza? Só que só a expressão de um lado para outro que é o adjunto adverbial de lugar. Então, esse predicado ele é composto pelo verbo intransitivo, que é o andava, e pelo adjunto adverbial de lugar. É isso aí mesmo, Ana Júlia. Beleza? A Stephanie colocou lá, prof, se fosse o dia anoiteceu, o sujeito, o dia é sujeito? Isso mesmo, Stephanie. Se eu colocar aqui o dia anoiteceu, quem anoiteceu foi o dia. Mesma pergunta da Isabela. Colocou um elemento anoitecendo? Colocou alguma coisa chovendo? Colocou alguma coisa esfriando? Aquilo passa a ser o sujeito. Aí o verbo passa a ser um verbo pessoal com um sujeito determinado. Beleza? É isso aí mesmo. Valeu, Ana Júlia, saudades. Beleza. Então, querido, voltando aqui no predicado, né? Predicado verbal e tal. Mas olha agora. Não, presta atenção agora. Eu peguei outro trechinho de Lima Barreto e ele escreve o seguinte. Presta atenção, pô. Alguns não suportavam roupa no corpo, às vezes totalmente, outras vezes em parte. Na seção Pinel, num pátio que ficavam os mais insuportáveis, olha agora, 10% deles andava nu ou seminu. Vamos pegar essa última oração, tá? Que fala 10% deles andava nu ou seminu. O sujeito é esse, 10% deles, tá? Esse é o sujeito, tá? Então, quem andava nu ou seminu era 10% deles. Vamos pegar só o predicado, tá? Que é o andava nu ou seminu. Deixei o sujeito lá, igual eu fiz lá no primeiro, deixei o sujeito no texto, recortei só o predicado. E o predicado fala andava nu ou seminu. Queridos, antes de eu dar o nome para o predicado, para eu classificar o predicado, eu tenho que saber o nome dos elementos. Quem faz parte do predicado? Como a gente faz aquela analogia, aquela brincadeira com a vida. Eu tenho um tabuleiro de um jogo e eu tenho peças distribuídas nesse tabuleiro. Para eu saber jogar o jogo, eu tenho que conhecer as peças. Que peças eu tenho, que cartas eu tenho na mão para poder jogar o meu jogo. Então eu vou ter que descobrir, gente, quem seria esse nu ou seminu. E aí vamos lá de novo. Atenção no prof. Larga tudo e só presta atenção no meu questionamento, nas minhas perguntas para tu me ajudar. Nu ou seminu poderia ser um predicativo? Poderia ser um objeto? Poderia ser um adjunto adverbial ou um agente da passiva?
né? São as 4 possibilidades dentro de um predicado. Predicativo, objeto, adjunto adverbial e agente da passiva. Vocês entendem, povo, que quando Lima Barreto escreveu que 10% deles andava nu ou seminu, essa expressão nu ou seminu é um predicativo? Representa uma característica? Quando ele escreve que andava nu ou seminu, não é andava literalmente de caminhava, mas andava de estava, de ficava nu, andava nu, estava nu. Então notem que Lima Barreto, lá naquele primeiro trecho, quando ele falou que o oficial do exército andava de um lado para outro, andava de se deslocava, de caminhava, literalmente falando. Agora, quando ele diz que 10% deles andava nu ou seminu, andava de ficava nu, estava nu. Tu entende? Isso tudo, gente, porque como nu e seminu é um predicativo, é uma característica, isso me leva a dizer que o verbo andava indica um estado. Ele é um verbo de ligação. Notem, povo, que lá em cima, só para pensar de novo nisso, tá? Quando ele andava de um lado para o outro, eu não posso dizer que ele estava de um lado para o outro, ficava de um lado para o outro. Eu não consigo trocar que ele andava por outros verbos que teriam a mesma ideia do estado. Pelo contrário, lá eu consigo trocar o andava pelo caminhava. Aqui o andava nu ou seminu não é necessariamente caminhava nu ou seminu, mas estava nu, ficava nu. Então esse está como verbo de ligação. Isso que é importante, gente. Vocês entenderem qual é a ideia que o autor quis colocar. Será que ele quis colocar o andava de caminhava, de se deslocava, ou andava de ficava, de estava? Essa sinonímia, essa possibilidade de trocar por outros verbos sinônimos, é o que nos ajuda bastante. Olha qual é a conclusão a qual eu chego. Isso aqui agora é um predicado nominal, não é mais um predicado verbal. Porque a gramática só considera um predicado verbal se o verbo for de ação. E aqui a ideia não é da ação, aqui a ideia é do estado. O que mais nos interessa sobre esses 10% dessas pessoas aí? Estarem nu, estarem seminu. Tanto é, povo, que se eu falar para ti que 10% deles andava nu ou seminu, as pessoas que ouvirem essa frase, elas vão ficar só com nu e seminu. Elas não vão ficar com andava. Então aquele andava vai passar até meio despercebido, porque andava, ou ficava, ou estava, tanto faz. O que é o importante? É que eles estavam nus e seminus. Isso que é o massa, entendeu? A ideia bacana é essa, é entender que isso que é o que mais importa. Então, como agora o predicativo, que é a informação importante, o predicado é nominal e não mais um predicado verbal. Legal? Esse é o primeiro passo para entender predicado, tá? Bem atenção especial aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Porque 10% deles andava e não andava. Ah, tá, porque assim, ó, essa pergunta é interessante, tá? A ideia de 10% deles andava e não andavam é que o 10% é visto como um grupo, entende? Ali foi a pergunta da Anne, tá? A Anne também sempre presente aí nas aulas, aí nas participações. É que acontece, aquele 10% deles foi visto como Lima Barreto como um grupo, né? Aquele grupo de 10%. Então ele está sendo colocado como um sujeito simples. O grupo de 10% deles andava. É por isso, tá, Anne? Porque tem essa ideia de associar a um conjunto, um todo, por isso assim. Tá? Boa pergunta também aí. Aquele nu, seminu ali, Ivanir. Ivanir perguntou para nós lá. A classificação do nu, seminu é um predicativo, tá? Aquilo é o predicativo do sujeito. Aquilo são características desse grupo de 10% deles. Então aquilo se chama predicativo. Claro que essas palavras nu ou seminu, se a gente aproveitar a pergunta do Ivanir, eles estão empregados como adjetivos. Isso como classe gramatical, né? Se a gente analisar a parte morfológica, nu, seminu são predicativos, são adjetivos. Mas na parte sintática, eles estão assumindo a função de predicativo. Então são dois adjetivos como classes gramaticais, como morfologia, e são predicativos do sujeito na parte sintática. Beleza, Ivanir? É isso aí? Deixa eu ver a perguntinha da Rafa ali. Se eu pluralizasse, seria predicado verbal, porque daí eles de fato estariam andando, ou ainda seria nominal? Continuaria nominal, Rafael, porque não importa se é singular ou plural, o importa é que o andar não é andar de caminhar, não é andar de andar para um lado para se deslocar, é andar de estar. Então não importa se fosse singular ou plural, a ideia não está associada a ser singular ou plural.
É o contexto da situação. Beleza? Continuaria predicado nominal igual. Só, jovens, deixa eu fazer eu agora uma pergunta, já que vocês estão fazendo uma perguntinha legal ali, tá? Até deixa eu fazer só mais uma aí do Ivanir aqui, rapidinho antes de continuar. O verbo de ligação faz parte do predicativo também ou só... o verbo não, tá? O predicativo é só o nu e seminu, Ivanir. O verbo é o verbo, tá? Apesar dele estar dentro do predicado, o verbo é o verbo. O predicativo, que é a característica, é só o nu e seminu. Beleza? Então tá bom. Então, jovem, deixa eu fazer uma pergunta então para vocês, para a gente se desafiar. Jovens, se alguém tivesse me perguntado uma coisa assim, ó, senhor, mas nu ou seminu não seria o modo como eles andavam? Você está me dizendo que nu e seminu é predicativo, que nu e seminu são características dessas pessoas, desse grupo de 10%, tá? Característica. Mas e por que não o modo? Por que eu não poderia pensar que nu e seminu era o modo como eles andavam? Né? Ou o modo como o grupo esse andava? Porque daí, povo, se a ideia for de modo, não pode chamar de predicativo. Se a ideia for de modo, tem que chamar de adjunto adverbial de modo. Então essa é uma dúvida muito interessante no português, povo. Será que aquilo que eu tenho nas mãos é um predicativo ou aquilo é um adjunto adverbial de modo? E isso interfere, povo, na classificação. Então o prof colocou aqui no próximo slide exatamente isso, essa atenção. A diferença entre o predicativo e o adjunto adverbial de modo. Então acompanha o prof rapidão aqui, povo. Ó. Presta bem atenção no prof. Acompanha o slide lá. Diz que o garotinho voltou rápido para seu quarto. Olha essa. O garotinho voltou rápido para o seu quarto. O sujeito é o garotinho, né? Todo mundo sabe, o garotinho, o sujeito, beleza. Tira dali o sujeito. Fica só com voltou rápido para o quarto. Vocês entendem, gente, que aquele voltou é um verbo de ação, né? Voltou rápido para o quarto é o que o garotinho fez. Então, voltar para o quarto é uma ação. Isso é claro para nós, conforme a gente lê a frase e entende. Maravilha. Viram que eu coloquei como intransitivo, né? Sabe por que como intransitivo, povo? Porque essa palavra rápido, ela representa o modo. Voltar rápido é como que ele voltou. Aquele para o seu quarto também é um adjunto adverbial, tá? Aquilo indica lugar. Para seu quarto é para onde, para que lugar ele voltou. Então aquilo não é objeto, tá? Aquilo é adjunto adverbial. Como o rápido, a gente indica o modo, eu não tenho objeto. Por isso que o verbo está chamado de intransitivo. Intransitivo, lembrando, é todo verbo que não apresenta objeto. Não tem o alvo da ação. Repito que rápido é o modo como ele voltou e para o quarto é o lugar para onde ele voltou. Modo e lugar não são objetos. Modo e lugar são adjuntos adverbiais. Só que daí eu pergunto, sabe por que eu sei que rápido é o modo? Porque olha ali, povo, o segredo, ó, invariável. A palavra rápido, ela foi empregada como um advérbio de modo, ou como a classificação sintática, um adjunto adverbial de modo, por ele ser invariável. Lembra nas aulas de classes gramaticais que a gente já teve? Que a gente falou que o advérbio é uma classe gramatical invariável? Isso, gente, é a carta na manga que eu tirei agora. É uma estratégia que eu posso usar lá daquele conhecimento que eu tinha sobre classes gramaticais, agora na parte sintática. Se eu percebi que a palavra foi empregada como invariável, é porque ela tem que ser um advérbio. E escuta essa, um advérbio nunca faz papel de predicativo. Um advérbio só faz papel, gente, de adjunto adverbial. Se eu trocar o garotinho pela garotinha, eu não vou dizer que a garotinha voltou rápida para seu quarto. Eu vou continuar dizendo que a garotinha voltou rápido para seu quarto. Os garotinhos voltaram rápido para seus quartos. Tu entende? As garotinhas voltaram rápido para seus quartos. Então não importa seja o garotinho ou as garotinhas, o rápido vai continuar sendo invariável. Isso é prova, gente, que ele é advérbio, que ele foi empregado como advérbio. E advérbio, repito, não faz papel de predicativo. Advérbio faz papel de adjunto adverbial. Esse predicado é um predicado verbal, o verbo é de ação, e aí está a nossa ideia sobre isso. Só que olha agora aqui, presta atenção nessa, depois eu vou até o chat ali para dar uma olhadinha mais alguma coisa. Mas olha aqui, povo, o garotinho acordou assustado com o pesadelo. Parece muito igual, né?
Dizer que ele voltou rápido e que ele acordou assustado. Ah, professor, mas então o assustado também é um modo como ele acordou? Se tu está me dizendo que rápido é o modo como ele voltou, por que o assustado não é o modo como ele acordou? Agora tem um segredo. Vamos por partes, tá? Primeiro, acordar é uma ação. Quando eu falo que o garotinho acordou, isso é uma ação que ele praticou. Então esse verbo é um verbo de ação, é um verbo intransitivo que não tem objeto também, tá? Depois eu comento melhor, mas não tem objeto, não tem alvo da ação. Por isso que o verbo é intransitivo. Só que vocês não concordam com o prof. Que assustado agora é um predicativo? É uma característica desse garoto? Senhor, mas eu não consigo entender por que o rápido não é e o assustado é. Porque assustado é variável, queridos. Se a gente for pensar em classe gramatical, a palavra assustado está empregada como um adjetivo e não como um advérbio. Porque se fosse a garotinha não teria acordado assustado. A garotinha teria acordado assustada com o pesadelo. Então, assim como o garotinho acorda assustado, a garotinha acorda assustada, ou os garotinhos acordam assustados, vejam que a palavra vai sofrendo variações. E notaram uma coisa legal, gente? Que as variações que a palavra assustado sofre, masculino, feminino, singular, plural, são sempre de acordo com o sujeito. Então, representa dizer que isso é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito, porque ele está sofrendo variação junto com o sujeito. Lembra que a gente trocou o garotinho lá em cima por a garotinha e outras coisas, e o rápido não mudou? Se o rápido não muda conforme eu mudo o sujeito, é porque o rápido não é uma característica do sujeito. Ele não está ligado ao sujeito, ele está ligado ao modo como o garotinho voltou lá em cima. Agora, quando eu troco assustado para assustada, quando eu formo garotinho por garotinha, a relação é com o sujeito. Então, por isso que é importante perceber se a palavra é variável ou se ela é invariável. Porque daí eu teria como a palavra, né, colocada como adjetivo, quando ela é variável, e colocada como advérbio quando ela é invariável. Repito mais uma vez, povo. Advérbios não fazem papel de predicativo. Advérbios fazem papel de adjuntos adverbiais. Enquanto adjetivos, que são variáveis, fazem o papel de predicativo, as características. Aí alguém pensaria assim, professor, mas não disse para nós que quando tem predicativo tem verbo de ligação? Né? Um predicado nominal, um predicado que tem predicativo, tem verbo de ligação? Tu chamou o verbo de ação de intransitivo? Mas é que, queridos, ele está subentendido ali. Quando digo que o garotinho acordou assustado com o pesadelo, é que o garotinho acordou, que é a ação, que é o predicado verbal, e ele também estava assustado com o pesadelo. Então nós temos, na verdade, uma união de dois predicados. Um predicado verbal, nos trazendo a informação que o garotinho acordou, que é uma ação, e um predicado nominal também, dizendo que ele estava assustado. Esse verbo de ligação estava está subentendido ali, tá? O garotinho acordou e estava assustado. Aí olha que bacana, pô. Eles chamam o predicado de verbo nominal. Sabe por que de verbo nominal? Porque tem a ação e tem a característica. Tem a ação e tem o predicativo. Então, além da ação de acordar, que é um predicado verbal, tem a característica, o estado, que é o assustado, que é o nominal. Então, nós temos um predicado verbo nominal. Ou pode ser só verbal, né? Só a ação, só nominal, só a característica, só o predicativo, ou verbo nominal, que é a fusão dos dois. Entendido? Maravilha? Deixa eu ver aqui para nós, tá? Ali, o Ivanir perguntou, e o verbo de ligação... não, que nós respondemos. Tá, beleza. Valeu, Ivanir. O Alisson perguntou se predicativo é sempre adjetivo. Essa pergunta é boa do Alisson, povo. Assim, Alisson, ó. Claro que o adjetivo, por ele representar uma característica, ele vai fazer o papel de predicativo. Só que, às vezes, o predicativo pode ser feito ou por uma locução que não tenha adjetivos, entendeu? Eu acho que até numa aula passada eu comentei isso, vou trazer de novo para entender. Quando eu falei que lá que tem uma frase que diz que o futebol é uma caixinha de surpresas. Essa expressão, uma caixinha de surpresas, não tem adjetivo aí no meio. Esse uma caixinha de surpresas, nenhuma das palavras é adjetivo. Mas essa expressão inteira, essa locução inteira, uma caixinha de surpresas, é uma característica do futebol. Quando eu falo que o futebol é uma caixinha de surpresas. Então, não que o predicativo sempre seja um adjetivo.
Ele é um adjetivo, muitas vezes, porque o adjetivo serve para isso, para caracterizar, mas pode ser feita por locuções também, tá? Em que não aparecem adjetivos. E uma coisa mais interessante ainda, Alisson, para te responder melhor ainda. Às vezes, um substantivo, ele pode fazer o papel de um adjetivo. Se eu falar, por exemplo, que aquela pessoa se tornou o prefeito da cidade. Essa palavra prefeito é um substantivo. Se eu pegar a palavra prefeito fora do contexto, eu posso entender prefeito como um substantivo. Prefeito é um nome que se dá para um cargo. Mas se eu falo que aquela pessoa se tornou prefeito, o prefeito é aquilo que a pessoa passou a ser. É uma característica dela, ela é prefeito. Então, por isso que a palavra também pode ser, o predicativo pode ser feito por um substantivo também. O que cabe a nós, Alisson, é quando lê a frase, entender que aquela expressão, que aquela palavra está sendo usada como uma característica, tá? É isso que vai levar a chamar de predicativo. Não necessariamente a classe gramatical. Agora, uma coisa é certa, Alisson, aproveitando a tua pergunta. Um advérbio nunca vai ser predicativo. Isso é certo. Advérbio é só adjunto adverbial, tá? Isso pode levar como certo aí. Belezura? A Ana Júlia perguntou e se um predicativo eu tiver um advérbio. O que pode acontecer, Ana Júlia? Assim, a pergunta é interessante, Ana Júlia, tá? Dentro do predicativo, presta atenção nessa, dentro do predicativo, como um todo, pode ter um advérbio. Porque lembra que a gente falou que os advérbios, eles também podem dar uma ideia a um adjetivo? Então, por exemplo, se eu falar que a pessoa estava tranquila, o predicativo é o tranquila, que é o adjetivo. Mas se eu falar que uma pessoa estava muito tranquila, esse muito é um advérbio. Ele está associado ao tranquila, que é um adjetivo, intensificando essa característica. Então eu poderia pegar o muito tranquila como predicativo inteiro, tá? O muito tranquila, mas o tranquila seria o núcleo, que é o adjetivo, e esse muito, que é um advérbio, estaria ligado ao núcleo. Mas eu continuaria ainda entendendo que estava muito tranquila é um predicado nominal e que muito tranquila é uma característica da pessoa, só que intensificada pelo advérbio. Mas isso aí, Ana Júlia, interessante mesmo, tá? Interessante essa pergunta aí. Se pode, dentro de um predicativo, ter um advérbio? Pode. Só que ele não vai deixar de ser um predicativo, entende? Que aquela expressão como um todo vai continuar sendo uma característica do sujeito. Legal, Ana? Maravilha. Rafaela perguntou que sempre que tiver adjunto adverbial vai ser predicado verbal? Não necessariamente, Rafaela. Eu vou mostrar agora na sequência, rapidinho, antes que termine, os tipos ali para a gente entender, tá? Mas não necessariamente. Um predicado nominal também pode ter adjunto adverbial, tá? Porque, como eu falei para a Ana Júlia agora, o adjunto adverbial pode estar ligado ao predicativo, então não necessariamente sempre que tiver adjunto adverbial vai ser predicado verbal. Pode ser nominal também. Beleza? Tranquilo? Então aqui, queridos, ó, vamos passar rapidinho para terminar, para não roubar muito tempo de vocês aí, tá? Olha só, eu coloquei aqui para nós, gente, os padrões oracionais. Então agora é jogo rápido, tá? Eu só vou passar aí pelos padrões para vocês entenderem como é que a gramática entende o que cada predicado tem. Qualquer dúvida, por favor, ali no chat, tá? Beleza? Olha só. O padrão 1, povo, diz assim, ó, presta atenção. Melissa escreve bastante durante a aula. Melissa é o sujeito, tá? Tira o sujeito Melissa para lá, sujeito simples, beleza. O predicado é esse, escreve bastante durante a aula. Vamos aos fatos, povo. Bastante é uma intensidade. Escrever bastante é uma intensidade dessa ação. Então, quando a Melissa escreve, ela escreve de forma intensa. Então, o bastante é uma intensidade. Durante a aula é um momento, é quando que ela escreve. Então, intensidade e momento, gente, são adjuntos adverbiais. Então, bastante é um adjunto adverbial da intensidade e a expressão durante a aula é um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Isso me leva a acreditar que aquele verbo é um verbo intransitivo. Esse predicado é verbal, tá? Ele é um predicado verbal. Vocês viram que eu não encontrei predicativo. Se não tem predicativo, gente, não tem predicado nominal. Para eu chamar um predicado de nominal, ou até mesmo de verbo nominal, tinha que ter predicativo. E em momento algum eu tenho predicativo. Por isso que eu não posso chamar esse predicado de nominal ou de verbo nominal. Eu tenho que chamar esse predicado apenas de verbal. Beleza? Só que viram o mais importante, o verbo é intransitivo. Sabe por quê? Porque não tem objeto. Vocês estão vendo algum alvo da ação? Quando a Melissa escreve, ela escreve, não importa o que ela escreve. Ela escreve bastante durante a aula. Então, como eu não trouxe, povo, essa informação sobre o que ela escreve,
e apenas basta saber que ela escreve, esse verbo está colocado sem o objeto, sem o alvo da ação. Por isso que o verbo é intransitivo. Isso é um padrão, tá? É um padrão oracional, ter o verbo intransitivo. Mas olha agora essa frase aqui, o padrão 2. A mesma Melissa também escreve. Só que agora ela escreve redações semanalmente. A Melissa é o sujeito, beleza. Só que concorda com o povo que redações é um objeto, é um alvo? Que quando a Melissa ela escreve redações, as redações são o alvo dessa ação dela? As redações elas são escritas pela Melissa? Então agora, povo, ela não apenas escreve e não interessa o quê? Ela escreve algo. Ela escreve as redações. Então, redações apresenta a ideia de ser o alvo da ação, ele é um objeto. Semanalmente é o momento, né? Semanalmente é quando que ela escreve, é uma adjunta adverbial, isso não é importante para a classificação do verbo. Mas agora eu vou ter que chamar o verbo de transitivo direto. Por que transitivo, queridos, e não mais intransitivo? Porque o intransitivo não mostra, não apresenta o alvo. O transitivo apresenta o alvo, está escrito lá redações. Por isso que ele deixou de ser intransitivo e passou a ser transitivo. Agora, por que direto? Porque quem escreve, escreve algo. Redações não tem preposição, entende? Ela escreve algo. Então, como não tem a preposição, a gramática entende esse objeto como direto. Por isso que o verbo é transitivo direto. Só deixa eu chamar a atenção para uma coisa importante, jovens. Vocês viram que o verbo é o mesmo, né? Vocês viram que o verbo é o mesmo. O sujeito é o mesmo. Só que vocês notaram que dentro dos predicados existem elementos diferentes. O primeiro predicado não tinha objeto, o segundo tem. Então, vocês viram aquela história que eu digo do tabuleiro? Eu estou jogando o meu jogo. Eu tenho peças no meu tabuleiro. Conforme as peças que eu tenho, eu dou um nome para o verbo. Por isso, povo, que não é para decorar a classificação do verbo. Ah, então o verbo é transitivo direto. Não é para decorar isso, queridos. O prof sempre falou isso para vocês. Um verbo tem um nome de acordo com as cartas que eu tenho na mão. O verbo tem um nome de acordo com as peças que estão no tabuleiro e não de acordo com uma pré-definição. Ah, senhor, eu me lembro que eu decorei o zero de ligação, ser, estar, ficar, para ser. Não é para decorar. Não é para decorar. Ah, senhor, o verbo amar, não sei o quê. Não é para decorar, povo. Quando tu pegar um verbo, não pensar esse verbo é VTD. Não. Pensa nada sobre ele. Pega esse verbo, coloca numa frase, analisa os elementos e depois dá o nome para o verbo. Porque, repito, povo, o verbo é o mesmo, que é o escreve, mas uma hora ele está empregado como intransitivo e outra hora como transitivo direto. Por quê? Porque ele tem nomes diferentes. Porque ele está inserido em contextos diferentes que têm elementos diferentes. Beleza? Uma coisa importante, tá? A adjunta adverbial não interfere em nada, povo. O que faz um verbo passar de intransitivo para transitivo é a presença do objeto. A adjunta adverbial dá nada. Tanto que olhem o padrão 3. A Melissa, ela escreve para crianças pequenas. Melissa é o sujeito. Escreve, continua sendo uma ação, mas vocês não entendem comigo que crianças, povo, é um alvo? Que quando ela escreve para as crianças são o alvo dessa escrita dela? Então as crianças representam também um objeto. Só que por que agora eu chamo o verbo de transitivo indireto? Porque agora ela não escreve algo. Esse algo não aparece, povo. Ah, mas como é que ela escreve e não escreve nada? Não, ela até escreve alguma coisa. Talvez ela escreva, mas não está escrito, entendeu, povo? O importante é estar escrito na frase. Então o que acontece? Como ela não escreve algo, ou pelo menos eu não sei, porque não está escrito, mas ela escreve para alguém, aquele para lá é uma preposição, o objeto é indireto. E agora o verbo passou a ser transitivo e indireto. Vamos entender de novo. Por que transitivo, povo? Por que transitivo, galera? Porque tem o alvo, porque as crianças são o alvo da ação da Melissa. Por isso o verbo é transitivo. Mas por que indireto? Porque o objeto, o alvo, tem preposição. Ela não escreve redações, ela escreve para crianças pequenas. Então a palavra crianças é o núcleo, né? É o alvo como núcleo. Mas aquele para faz parte desse objeto. O objeto indireto é tudo aquilo, tá? Para crianças pequenas, que é o objeto inteiro. E preposicionado ele é indireto. O verbo é transitivo e indireto. Vocês notaram que os padrões, povo, eles se definem exatamente pelo tipo do verbo. Tanto que olha aqui o último padrão para a gente fechar. Diz que a Melissa escreve editoriais para um jornal. Olha que legal.
Agora a Melissa escreve algo, que são editoriais. Então eu tenho um objeto direto, porque ela escreve algo. Editoriais é o alvo da ação dela. E escreve para alguém, que é para um jornal. Então eu tenho dois alvos, ó. Eu tenho dois objetos, o editoriais e o jornal. Só que editoriais não tem preposição e o jornal tem, que ela escreve alguma coisa para alguém. Adivinha? O verbo vai ser chamado de transitivo direto e indireto. Professor, mas pode o mesmo verbo ter 4 classificações? Claro, jovens. Por quê? Porque ele está inserido em 4 diferentes contextos. Uns com objetos, outros sem objetos, um com objeto só, outro com 2. Então é isso que vai, articular toda a estrutura. E o nome do verbo é consequência disso. Então, repito, queridos, olhem o tabuleiro, abram as cartas que vocês têm na mão, vejam que cartas vocês têm e só deem um nome para o verbo depois disso tudo. Beleza? Todos os predicados desses 4 padrões, gente, são todos predicados verbais. Vocês viram que em nenhum momento eu identifiquei a presença de predicativos. Então não tem predicado nominal nem verbo nominal, só verbal. Porque se eu tivesse encontrado um predicativo, eu teria um predicado também nominal. Fechou, jovens? Tudo certinho? Vamos ver ali. Beleza? Só agradecendo. Beleza e tal. Deixa eu ver uma outra perguntinha ali. Tem a perguntinha da Beatrice. A Beatrice perguntou se assustado não poderia ser um adjunto adnominal. Beatrice, essa pergunta é boa, Beatrice. Só que assim, ó, o adjunto adnominal, ele é um termo interno, tá, Beatrice? Então, o adjunto adnominal ele teria que estar dentro de um termo maior. Aquela palavra assustado é um predicativo porque ele não está dentro do sujeito, ele está fora do sujeito. Lembra que é o garotinho, que é o sujeito, o acordou e o assustado lá fora. Então, como adjuntos adnominais, Beatrice, são termos internos, para esse assustado ser um adjunto adnominal, ele tinha que estar dentro do sujeito. Se eu tivesse falado, por exemplo, o garotinho assustado acordou, aí o sujeito seria o garotinho assustado, entendeu? O garotinho bonito, o garotinho querido, o garotinho feliz, aí a característica estaria dentro do sujeito, aí ele seria um adjunto adnominal. Como ele está fora, que ele é um termo externo, ele é predicativo. Mas, Beatriz, nós vamos trabalhar com isso depois, tá? Nós vamos trabalhar com esses termos internos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o adjunto adnominal. Mas guarda isso, tá? Adjunto adnominal é termo interno, tem que estar dentro do termo e não fora do termo. Por isso que tem o predicativo para fora e o adjunto adnominal para dentro. Mas a pergunta é extremamente interessante, Beatriz. Extremamente interessante mesmo aí. Tá, beleza? A Anne falou se não tem predicativo do objeto em pequenas. Isso é outra coisa, pô. O predicativo do objeto, ele é um termo que tem que ser uma característica não permanente, mas momentânea. Isso, Anne, eu vou explicar depois, tá? Isso também nós vamos explicar numa outra aula, quem é o predicativo do objeto. Mas só para não deixar isso passar, tá? Quando a Melissa escreve para crianças pequenas, as crianças elas são pequenas. Não é que elas estavam pequenas só porque ela escreve. A gramática diz que o predicativo do objeto, a gente vai falar isso depois, tá? Todo mundo está ouvindo aí vai entender melhor. Mas o predicativo do objeto, ele é uma característica que é atribuída ao objeto pelo sujeito. Então, não é porque a Melissa escreve para as crianças que elas se tornam pequenas. Tu entende? O predicativo do objeto só é quando o sujeito pratica uma ação e essa ação influencia no objeto. Então, elas não são pequenas porque a Melissa escreve para elas. Elas são pequenas porque elas são realmente pequenas. Então, aquilo não é predicativo do objeto, tá? Mas isso tem uma aula especial para isso, tá, Anne? Vou explicar melhor depois lá. Valeu? Valeu, Beatriz. Saudades, Beatriz, também, tá? Tamo junto, todo mundo aí. Saudade de todos vocês, tá? Se eu falar saudade para um e não falar para outro, não fiquem magoados, porque eu tenho saudades de todos, tá? Inclusive de todo o grupo mesmo, na verdade. Aí. Maravilha, queridos? Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque o nosso tempo já está esgotado e passou. Não quero cansar muito vocês. E tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Então, a atividade, ela dá ali uma sentença para a gente marcar qual é a frase que tem o mesmo padrão. Só que assim, povo, a resposta tá por causa das cores, tá? Aqui, ó, eu vou classificar todo mundo aqui embaixo conforme as cores, vocês vão olhando lá nas respostas, tá? Para ter o mesmo padrão frasal, padrão oracional, tem que ter as cores iguais. O adjunto adverbial a gente não importa, tá? Mas tem que ter isso aqui, ó. Esses dois aqui, gente, ó, tem que ter igual.
Para ter o mesmo padrão, tem que ter o mesmo tipo de verbo e o mesmo tipo de objeto. E aí eu destaquei em verdinho lá embaixo, ó, a resposta é a letra D ali, tá? Mas vamos fazer assim, ó, vamos deixar aí, tá? A resposta é a letra D, que tem a corzinha, mas procura o prof no plantão, que aí lá no plantão o prof explica melhor, faz bonitinho. Legal, queridos? Obrigado pela presença. Desculpa sempre passar um pouquinho do horário aí, tá? Porque até as 9h05, já são 9h20, mas é porque a gente se empolga, se emociona. Beleza? E vocês também participam ali, mandam perguntas, então fica muito bacana, muito interativo. Queridos, muito obrigado, tá? Bom final de semana, fiquem com Deus. Qualquer coisa procure o prof, manda mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, procura o prof nos plantões para a gente conversar melhor. Fechou? Beleza? Sextou então? Bom final de semana, tudo de bom, fiquem com Deus, um abraço, prof. Ricardinho.